TV Cidade Imperial. Muito mais Petrópolis. Apoio Social, Academia Putty Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social, Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador 102, Sobreloja 2. Telefone 2244-9571. No mundo, há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe. TV Cidade Imperial, programação variada para você. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, Jornal da Cidade. Segunda, quarta e quinta-feira, seu direito é atendido. Márcio Teix apresenta Direito em Evidência, sempre às 7 horas da noite. Olhar Espírita, de volta na primeira semana de março, com programas inéditos. Incríveis Criaturas, todo domingo às 11 horas da manhã. SOS Vida Saúde, toda terça-feira às 7 horas da noite. Automobile, terça-feira às 8h30 da noite. Em Foco, festas e acontecimentos de Petrópolis, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Fácil de vender, bom de comprar. Todos os dias, em vários horários. TV Cidade Imperial, muito mais Petrópolis. Mas eu vou sair do sério, quero mais saúde. Coisa assim bem... Depressão é uma palavra frequentemente usada para descrever nossos sentimentos. Todos se sentem para baixo, de vez em quando, ou de alto astral, às vezes, e tais sentimentos são normais. A depressão, enquanto evento psiquiátrico, é algo bastante diferente. É uma doença como outra qualquer, que exige tratamento. Muitas pessoas pensam estar ajudando um amigo deprimido ao incentivarem ou mesmo cobrarem tentativas de agir, de distrair-se, de se divertir, de superar os sentimentos negativos. Os amigos que agem dessa forma fazem mais mal do que bem, são incompreensivos e talvez até egoístas. O amigo que realmente quer ajudar procura ouvir quem se sente deprimido e, no máximo, aconselhar ou procurar um profissional quando percebe que o amigo deprimido não está só triste. No programa de hoje, do SOS Vida Saúde, a gente vai falar sobre depressão. Para nos ajudar a esclarecer mais sobre o tema de hoje, a gente está aqui com o Dr. Rui Carlos Stockinger, que é psicólogo, psicoterapeuta, humanista e existencial, coordenador municipal de saúde mental da Prefeitura de Petrópolis, e com a senhora Marise Bender, que é formada em letras, trabalha no programa de DST-AIDS do município e está aqui para nos falar da sua experiência com a depressão. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Sim. Corte. O corte. Intervalo. Chamamos o intervalo. Não querendo dar intervalo? Tá ótimo. TV Cidade Imperial, programação variada para você. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, Jornal da Cidade. Segunda, quarta e quinta-feira, seu direito é atendido. Márcio Teix apresenta Direito em Evidência, sempre às 7 horas da noite. Olhar Espírita, de volta na primeira semana de março, com programas inéditos. Incríveis Criaturas, todo domingo às 11 horas da manhã. SOS Vida Saúde, toda terça-feira às 7 horas da noite. Automobile, terça-feira às 8h30 da noite. Em Foco, festas e acontecimentos de Petrópolis, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Fácil de vender, bom de comprar.
Todos os dias, em vários horários. TV Cidade Imperial. Muito mais Petrópolis. No mundo, há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 15876, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe. Apoio Social, Academia Putty Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador 102, Sobreloja 2. Telefone 2244-9571. Quero mais saúde. Gente, a gente está aqui de volta com o programa SOS Vida Saúde, com o tema depressão. E temos aqui no estúdio com a gente nossos convidados, que é o Dr. Rui Carlos Stockinger, que é psicólogo e psicoterapeuta humanista e existencial e é coordenador municipal de saúde mental da Prefeitura aqui de Petrópolis. E com a Marise Bender, que é formada em letras, trabalha no programa de DST de Petrópolis, aqui do município, e está aqui como nossa convidada para contar para a gente, né, da experiência que ela teve com a depressão. A partir de agora, você pode participar conosco através do telefone 2247-6428. Ligue e participe. Dr. Rui, quais são as causas da depressão? Olha, boa noite, né, em primeiro lugar, e a todos os ouvintes, né, os espectadores, né. Bom, antes eu acho que é importante, né, Cal, a gente falar que existem o que é a depressão, né? Na verdade, assim, a depressão ela é uma alteração do humor, né? A gente pode dizer que o humor ele poderia estar numa pessoa, né, estabilizado, né? Ou ele pode estar exaltado, né? Esse humor, quer dizer, numa hipertimia, quer dizer, ele estaria exaltado, levando, por exemplo, a um quadro de euforia, a pessoa ficaria extremamente excitada, eufórica, né, a ponto de poder chegar num quadro de mania, né? Ou esse humor ele pode estar diminuído, né? Como é que seria esse quadro de mania, para as pessoas entenderem em casa? O humor, quando ele se exalta, por exemplo, a pessoa normalmente ela fica mais alegre, né? Ela pode ficar mais falante, né? Então ela tem muita eloquência, né? Ela pode ter uma certa logorreia, quer dizer, uma fala continuada, exacerbada. Normalmente ela se mostra numa situação de euforia, de mania, extremamente interessada em realizar situações, né? Dedicada, às vezes até em excesso, né? Com isso ela pode ter um pensamento muito acelerado, né? Ideias, né, seguidas, né, a respeito de vários interesses e até numa situação de mania, quer dizer, com um humor muito acentuado, né, isso se tornar uma coisa complicada, delicada, porque ela pode tomar decisões fora da realidade, não medir determinadas consequências, né, ou seja, ela começa a ter um comprometimento da percepção, né, daquilo que ela está realizando, né. Isso quando o humor está exaltado, né. Quando ele diminui, né, então a gente teria o quadro depressivo, né, que no caso então caracteriza, né, as pessoas, quer dizer, não sei se é a hora da gente estar falando já dos sintomas, das características. Antigamente a gente falava muito maníaco-depressivo, né? A depressão era chamada de, a pessoa é maníaco-depressivo. Ora ele fica alegre, ora ele fica triste, mas tem também só a depressão que a pessoa só fica triste. A gente pode dizer, até porque, por exemplo, a depressão não é uma manifestação de tristeza só, né? Quer dizer, a tristeza é uma emoção natural que a pessoa experimenta em determinadas situações, né? Como uma reação a determinadas situações, e essa tristeza pode, inclusive, se prolongar por alguns dias, né? A gente pode caracterizar como depressão quando existem alguns sintomas que se mantêm pelo menos por 15 dias, quer dizer, 2 semanas, né? Existe tantos episódios depressivos, né? Uma depressão, por exemplo, leve, uma depressão moderada, uma depressão grave, né? Como existem também os episódios só de mania, como eu estava explicando, onde a pessoa, o humor dela fica muito exaltado,
né? Então ela pode ter uma hipomania, onde ele não fica tão exaltado, uma mania, onde ele fica demasiadamente exaltado, né? Ela pode ter então uma depressão leve, moderada ou uma depressão grave. E o transtorno afetivo bipolar, né? Explica então para a gente. O que é exatamente o transtorno? É quando bipolar, o afeto, né, quer dizer, o transtorno que a gente chama de humor ou do afeto, ele varia, né, e a pessoa tem episódios, né, e momentos onde ela, na verdade, vivencia o período maníaco do humor, né, isso normalmente dura de 2 a 4 semanas, né, e depois ela tem um período depressivo, né, então é uma situação cíclica, quer dizer, ela pode ter esse período depressivo que normalmente é mais prolongado, pode durar meses, até 6 meses, e depois ela entra no quadro maníaco, né, então daí o transtorno bipolar, porque existem os dois polos, quer dizer, algumas pessoas ficam num determinado polo mais tempo, né, normalmente o polo depressivo é o que ganha aí né, em termos da sintomatologia, né, e tanto no quadro maníaco como no quadro depressivo, a pessoa pode ter uma evolução que leva até a sintomas psicóticos ou não. Né? Então ela pode chegar a ter alterações do pensamento, alterações do juízo crítico, né? Distorções, estados de confusão, como problemas da ordem de percepção, alucinações, por exemplo, né? Ilusões, em função de uma depressão, por exemplo, mais grave, né? Ou não ter esses sintomas que a gente chama de psicóticos, que são mais agravantes, comprometem mais a funcionalidade do sujeito. Ela pode não vir a ter, né? E ter um quadro depressivo sem esses sintomas, né? Existe uma confusão das pessoas do leigo, a questão da tristeza e a depressão. Explica pra gente, pro nosso público. E da alegria também, por Exatamente. Essas alturas, né? Quando a gente fica eufórico, até que ponto isso é uma manifestação? Que a pessoa possa perceber que ela está realmente em depressão, depois a Marise pode até dar esse testemunho pra gente, e que é o momento, então, dela buscar ajuda, conforme nós falamos. A tristeza, ela normalmente não dura por muito tempo, a não ser que a pessoa esteja experimentando uma situação, por exemplo, de perda, né, de luto, né, por parte da perda, por exemplo, de um ente querido, né, de uma pessoa importante, ou uma perda até material mesmo, ou seja, significativa, e isso pode durar dias, né? Agora, a depressão, ela envolve outras causas, né? Quer dizer, a tristeza é uma alteração do humor, mas ela é, antes de mais nada, uma emoção. Né? A depressão, ela não é uma emoção natural, ela é um conjunto de sintomas, né, que faz com que a gente possa caracterizar que é um quadro, um transtorno depressivo. Né? A tristeza, ela normalmente é passageira, ela dura um tempo, ela pode até se transformar numa depressão ou não necessariamente uma tristeza seja uma coisa doentia, né, ou patológica, né? Assim como a alegria, uma manifestação extremamente natural, né, uma manifestação até de felicidade momentânea ou duradoura, não pode ser confundida com a mania, né? Quer dizer, a mania seria, por exemplo, uma falsa alegria, né? Aquela pessoa que está sempre feliz com tudo, né? Mesmo em situações onde se esperaria que ela poderia estar um pouco abalada, triste ou tendo algum aborrecimento, ela se mostra sempre alegre, sempre feliz, sempre interessada. Ela acaba minimizando os dados de realidade, né? Até vindo a comprometer, às vezes, as próprias escolhas e decisões. A Marise só está balançando a cabeça, assim, concordando, né, Marise? Você podia explicar para a gente por que você está assim, concordando, você está se identificando, e contar a sua história, né? Sempre pensando que tem alguém em casa que, de repente, escutando o teu testemunho, acho até que é por isso que você está aqui, né? Escutando o teu testemunho, você pode ajudar muita gente, dar um caminho, uma diretriz, né? É uma das coisas que eu sempre pensei, depois de ter passado por um período de depressão, uma das coisas que eu sempre pensei, que eu sempre penso, né, bastante, é a questão das pessoas usarem depressão com muita facilidade, né? Eu estou deprimida, eu estou deprimida, eu estou deprimida. E justamente a diferença entre o estar deprimido e o estar triste, né? E quando ele falou que a tristeza é uma emoção, e a tristeza é uma emoção normal, né? E apesar do mundo de hoje ser um mundo que, ao meu ver e ao ver de muita gente,
cobre que nós estejamos na maior parte do tempo alegre, porque a tristeza normalmente incomoda, né? Ninguém quer ficar do lado de alguém triste, não é uma coisa que as pessoas julguem muito agradável, mas a tristeza é uma emoção normal, né? E a depressão, ela te leva a uma apatia, né? Ela te leva a uma série de limitações. Você, em determinado momento, você começa a ter perdas no seu dia a dia, né? Perdas significativas no seu dia a dia, na sua rotina. Você começa a não dar conta mais da sua rotina, ou você começa a não dar conta mais da sua vida mesmo, né? É um sofrimento, né, Marisa? Muito grande, um sofrimento, é uma patologia mesmo de sofrimento, né? E é muito diferente, né? Foi muito difícil para você essa fase que você ficou assim? É muito doloroso, né? E eu me lembro que procurar ajuda foi a melhor coisa a ser feita, né? E eu sei que as pessoas resistem muito, né? Ainda por preconceito, porque a parte de psicologia e psiquiatria, então, nem se fala, né? Ainda há muita resistência nesse aspecto, mas, em alguns casos, depressão tem que ser tratada, sim, com medicamento, né? Ainda que não seja para sempre, mas que por um determinado período de tempo tem que ser tratada assim com medicamento, né? E que faz parte do tratamento, né? E eu me lembro que no auge do sofrimento, quando a gente só enxerga assim um buraco, né? Não enxerga o horizonte desaparece, né? E eu me lembro bem do meu médico falando que aquilo ia passar, né? Isso vai passar. E da terapeuta falando, isso vai passar. E aquela falta de crença de que aquilo realmente ia passar, né? E depois que passa, você percebe que aquilo é uma verdade, né? Até os antidepressivos, eles demoram um tempo até fazer um efeito, né? Fazerem um efeito. Então, tudo aquilo é um passinho atrás do outro até conseguir sair da depressão, né? E é muito, muito diferente de tristeza. Quer dizer, me preocupa muito essa noção que as pessoas têm de tristeza e depressão serem muito parecidas. Agora, doutor Rui, um depressivo pode se suicidar? Pode. Eu acho que é até importante a gente estar colocando isso para a gente caracterizar, né? Marise, né? Marise está colocando aqui uma coisa importante, que é a diferença entre a tristeza, né? Mesmo a tristeza continuada, que é uma emoção natural, da depressão, que é algo patológico e envolve muita dor e sofrimento, né? Na depressão existem algumas características que é importante a gente até estar colocando para o telespectador no sentido de uma identificação, né? Na depressão a gente tem alguns fatores, né? Que, por exemplo, alguns sintomas, como, primeiro, até a Marisa estava colocando, quer dizer, uma desmotivação frente à vida, né? Um desinteresse, né? Normalmente há uma perda de concentração e um comprometimento muito grande da atenção, né? A pessoa não consegue focar a atenção, ela não consegue se manter em atividade de uma maneira continuada, né? Ela perde o interesse rapidamente, né? Se ela não tiver uma resposta muito rápida daquilo que ela está fazendo, ou seja, ela vai depender de um estímulo, né? De uma recompensa futura, ela passa a ter dificuldade de se manter naquela atividade, né? Normalmente ela tem fadiga, ela tem muito cansaço, né? A sensação que ela tem é de um acinzento, é como se a vida fosse se tornando acinzentada, né? Perdesse a cor, perdesse o elan, perdesse o significado, né? Muitas das vezes ela experimenta, né, a sensação de que a vida dela não tem significado, né? Não tem sentido, né? Eu acho que o pior ainda é que a pessoa não tem explicação, porque quando você está muito triste, até sente essas coisas, a vida perdeu o significado, talvez pela perda, né, o exemplo que você deu. Você tem uma explicação, porque perdi fulano, porque não sei ficar sem fulano, ou enfim, ou perdi minha casa, né, perdi tudo. Você pode até ficar numa tristeza muito grande. Agora,
a depressão você não tem explicação. Não consegue né? encontrar Você não tem. a razão. Exatamente. Porque assim, até existem as depressões que são, na verdade, consequência de uma situação estressante, como uma perda, né, uma situação de impacto traumática muito grande, mas né, você está colocando, né, Elisa, que eu acho que é importante isso, quer dizer, muitas das depressões, e na verdade a grande maioria delas, elas têm motivos, mas que não estão ali evidenciados. Não, claro. Né, não estão claros realmente. A pessoa não tem a consciência do que e às vezes porquê, até o fato de não ter a consciência é um dos motivos do quadro. Então me diz, né, assim, já que você está falando né? nisso, me diz quais são as causas da depressão? Tá. O que causa? O que antes, assim, só para citar, a gente precisa colocar também os sintomas físicos da depressão. Né? Às vezes a depressão ela se manifesta muito pela banda física, né? Quer dizer, a pessoa começa a ter dores, às vezes dores nas articulações. Né? Um sintoma muito comum são dores no corpo que mudam de lugar. Né? Ela sente dor no braço, daqui a pouco ela sente dor na perna. Né? Normalmente uma mudança no apetite, né? Quer dizer, ela perde muito o apetite. Né? Normalmente um comprometimento do sono, ela passa a ter insônia. Né? Por exemplo, quando a depressão está associada à ansiedade, é muito comum os casos, em 40% dos casos de depressão, a gente encontra ansiedade associada. Então a pessoa normalmente ela tem dificuldade no sono no início da noite, ela não consegue dormir. Então normalmente é uma depressão muito ligada à ansiedade. A ansiedade aí, ela compromete muito a facilidade para o sono, porque a pessoa não consegue desacelerar, né? Ela não relaxa. Né? Quando a pessoa, por exemplo, já acorda no meio da noite, né? Tem aquela insônia no meio da madrugada, normalmente é só o quadro depressivo aí que está mais evidente. Né? Normalmente tem sintomas de baixa estima, né, de menos-valia associado. Né? Assim, acho que são os sintomas mais evidentes. Né? E uma ideação suicida. Né? Você comentou sobre a questão dessa possibilidade. Quer dizer, a depressão, quando, né, no seu espectro mais grave, né, a ideação, né, ela começa a ser muitas das vezes de ruína. Né? A pessoa começa a se sentir um peso, né? É uma pessoa que começa a sentir um sentimento de não ter importância frente à vida, né? De não encontrar sentido nas suas realizações, nos seus feitos. E não vê nenhum horizonte, ela não vê saída. Né? Parece que ela perde um pouquinho da perspectiva do tempo. O tempo fica meio alterado, né? Agora, Marise, na cabeça de uma pessoa com depressão. Você, no caso, a sua busca pelo auxílio técnico, né? Foi uma iniciativa sua mesmo? Como que procedeu isso? Você mesma chegou a essa conclusão que precisava de um apoio? Foi uma iniciativa minha mesmo. Né? Eu não consegui conviver comigo do jeito que eu estava, não. Assim, sem conseguir dar conta de mim, né? Muito apática, sem querer levantar, e querendo dormir demais. No caso dela é muito sono e muita ansiedade oral de comer. A ansiedade ela botava para dentro. Você falou em perda de apetite. Às vezes acontece o contrário. Até a questão do sono, principalmente de manhã, normalmente o depressivo tem muito sono. Né? Na hora de acordar, ele enfrentar o dia. Né? Às vezes, por exemplo, para o depressivo, um dia de sol é muito mais complicado que um dia de chuva, porque o dia de chuva está mais identificado com o humor dele. O dia de sol, que é convidativo, quando ele percebe aquele dia e vê que ele não tem forças para ir, aquilo é muito mais doloroso, muitas vezes. E você falou nas cores, uma coisa que eu me lembrei muito, muito forte, né? Você vê as cores muito claramente, só que as cores não te emocionam, elas não te tocam. Você fica meio impermeável àquilo, elas não te causam emoção, né? Então eu sempre gostei demais de flores, eu sempre gostei demais de cores, né? E eu me lembro claramente de ver flores e olhar para elas e dizer assim, meu Deus, que graça eu achei nisso um dia, né? E olhar para elas buscando aquela graça e não achar graça nenhuma, né? E me lembro claramente de um dia estar indo para a terapia, isso há bastante tempo atrás, né? Eu tive 2 episódios graves de depressão e estar indo para a terapia, dirigindo, e ver passar um parapente. E naquele dia, a cor do parapente, que era verde-limão, eu me lembro disso perfeitamente,
voltou a me emocionar. Eu achei aquilo bonito, graça naquilo. Eu voltei a ver graça naquela cor, naquilo tudo, que um dia já tinha me emocionado tanto, né? Então, foi como se desse um clique, né? Quer dizer, as coisas estavam lá, mas elas não me tocavam, elas não me emocionavam, né? E a iniciativa foi minha mesmo, que eu não me aguentava daquele jeito, não. Né? Não dava, não. Que bom, né? E aí, Rui, toda essa situação que ela está colocando, isso realmente pode levar a pessoa até a cometer o suicídio, porque não vê saída, né? Exatamente. Acho que a Marise colocou de uma maneira até muito emotiva e que acho que toca a gente, faz a gente compreender mais, né? A fulana ameaça, mas não se mata. Isso aí é bobagem, né? Tá falando que vai se matar, mas aí não dá importância, né? Isso é muito legal de falar. Porque é complicado a gente desqualificar, né? Às vezes o pedido de ajuda, e eu acho que assim, o que a Marise está colocando é que muitas das vezes, né, até por essa sensação, né, de falta de perspectiva, né, e de não haver uma luz no fim do túnel, primeiro que a pessoa com depressão, às vezes, ela não consegue buscar ajuda, né? Ela não consegue ter o movimento de buscar essa ajuda, até porque a autoestima dela está comprometida, então os cuidados com ela própria já estão muito diminuídos, né? Ela tem muito pouca vontade de investir nela, de investir na vida, né? Então ela não consegue fazer esse movimento. Muitas das vezes é um amigo, é um familiar, é um parente próximo que vai perceber isso, né? E essa ideação, quer dizer, as ideias suicidas, elas podem tomar forma de uma maneira muito rápida, né? Trazer um desespero numa situação, né, da pessoa se sentir num impasse, né, ou sem nenhuma outra alternativa, né, e ela não conseguir controlar o impulso, né, e às vezes tentar o suicídio. A gente sabe que existem 1 milhão de suicidas por ano no mundo. Isso é um número alarmante, é uma realidade, né? A média normalmente é de 4 suicídios para cada 100 mil pessoas, né? Em Petrópolis nós temos, por exemplo, uma taxa de 5. Né? Por ano. Isso é atribuído ao clima? Para cada 100 mil pessoas. Né? Tá. Então a média de Petrópolis ela é um pouco maior do que, por exemplo, a média nacional. Em compensação, nós temos, por exemplo, cidades no sul do país com a média de 13, 14 para cada 100 mil. Né? E é claro que aí o clima influencia bastante, né? Aquela chuvinha a geografia, o relevo, né? As montanhas que fecham, né? A própria tendência mais introspectiva das pessoas que moram na serra, ficarem mais em casa, né? O próprio clima. Você falou uma coisa que eu acho muito importante. Você falou que tem alguns momentos que a pessoa não tem condições de buscar ajuda por ela própria. Eu tive muita sorte, né? Porque a minha família sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiou, né? E isso foi determinante, porque lidar com a pessoa deprimida também não é fácil, também é extremamente desgastante, né? Você está dando o melhor de si, ainda assim a pessoa está ali inerte, ainda assim a pessoa não consegue levantar, e ainda assim a pessoa não consegue se animar. Às vezes você tem que conversar com a pessoa, para a pessoa ir tomar um banho, se cuidar, se olhar, comer, né? E é desgastante, é extremamente desgastante, né? Ninguém quer ver um filho assim, ninguém quer ver uma esposa, um marido, um namorado assim, ninguém quer ver, né? É muito complicado. Mas eu tive muita sorte nesse sentido, né? Eu tive pessoas que sempre me acompanharam, me ajudaram a buscar sempre na expectativa. Isso passa. Provocaram em você essa busca do sempre auxílio, com a certeza. Né? Isso passa. Isso é passageiro. Que bom, Marisa, que você conseguiu essa dinâmica. Faremos agora um breve intervalo comercial e voltaremos já já. Continue conosco. Sai daí. TV Cidade Imperial, programação variada para você. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, Jornal da Cidade. Segunda, quarta e quinta-feira, seu direito é atendido. Márcio Teix apresenta Direito em Evidência, sempre às 7 horas da noite. Olhar Espírita, de volta na primeira semana de março, com programas inéditos. Incríveis Criaturas, todo domingo às 11 horas da manhã.
SOS Vida Saúde, toda terça-feira às 7 horas da noite. Automobile, terça-feira às 8h30 da noite. Em Foco, festas e acontecimentos de Petrópolis, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Fácil de vender, bom de comprar. Todos os dias, em vários horários. TV Cidade Imperial, muito mais Petrópolis. No mundo, há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587.